falará sobre as 10 medidas contra a corrupção que visam, então, tornar mais eficiente o nosso sistema penal e processual penal. Peço aos meus queridos colegas para dissolvermos a mesa. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Eu me sinto aqui em casa, entre pessoas que têm o mesmo foco, que querem construir um país melhor, que querem um país com menos corrupção e menos impunidade. Nós temos pessoas de fora, pessoas, não todos aqui são juristas, eu vou fazer uma introdução apenas para nivelar conhecimento. O Ministério Público pode ser visto como um poder relativamente independente dos outros poderes do Estado, do Executivo, Legislativo e Judiciário, no sentido de que as decisões são independentes. Existem regras que protegem essa instituição, o Ministério Público, para que siga aquilo que entende justo e correto. Mesmo dentro do Ministério Público, os procuradores gozam de bastante independência, no sentido de que nem o Procurador-Geral da República, que é o chefe máximo do Ministério Público Federal, pode interferir num caso concreto e dizer o que o procurador deve fazer em um determinado caso concreto. A missão básica do Ministério Público, se eu fosse resumir em uma sentença, é servir a sociedade, é servir todos os senhores. Nós atuamos na promoção e cuidado com a saúde, educação, meio ambiente, promoção dos direitos das crianças, dos idosos, das pessoas com necessidades especiais e assim por diante. Somos defensores do regime democrático, da ordem jurídica e, em última análise, somos servos de todos vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema corrupção, os males que ele causa e sobre o que nós podemos fazer como sociedade para combater esse mal. Nós vamos conversar sobre 10 medidas que foram oferecidas pelo Ministério Público, mas que hoje não são medidas do Ministério Público. Mesmo não são medidas do Ministério Público brasileiro, hoje são medidas da sociedade. A sociedade as encampou e oferecerá essas medidas com um projeto de lei de iniciativa popular. O caso Lava Jato chamou a atenção porque em menos de um ano de investigação se comprovaram crimes de corrupção de montante bilionário envolvendo simultaneamente as elites econômica e política do nosso país. Mas esses dados estão hoje desatualizados, mas mencionando alguns dados atualizados. Nós temos hoje aproximadamente 150 pessoas acusadas criminalmente por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nós temos mais de 55 pedidos de cooperação internacional feitos para obter provas no exterior. Foram feitos 28 acordos de colaboração premiada. Um dado interessante é que o acordo de colaboração premiada ele é um fator catalisador da nossa investigação. Ele exponencializa a possibilidade de descoberta de fatos. Você investiga uma pessoa por um crime A, e quando ela faz o acordo de colaboração, ela vem e obter benefícios maiores, ela vai entregar não apenas o crime A, mas o crime B, C, D e E. Isso permite uma expansão das investigações, como é que aconteceu nesse caso. Nós poderíamos acreditar grande parte do sucesso desse caso à colaboração premiada. E por que a colaboração premiada é feita nesse caso e não nos outros? Ainda mais se eu contar para os senhores que a colaboração foi, em todos os casos, sem exceção, buscada pelos próprios réus como uma estratégia de defesa. Algumas pessoas argumentam que as prisões preventivas estão sendo usadas nesse caso para fins de obter a colaboração. Quem aqui já ouviu esse argumento? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Esse argumento cai por terra quando nós derrubamos a premissa, nós a derrubamos facilmente. Basta mostrar que, em mais de 80% dos casos, os réus que fizeram acordo, eles fizeram soltos e permaneceram soltos, estavam soltos e permaneceram soltos depois de fazer o acordo. Ou seja, a maior parte dos réus, esmagadora, fez os acordos de colaboração sem nunca terem sido presos preventivamente. Mas por que nesse caso, especificamente, os réus estão buscando a colaboração e não nos outros casos? Sendo bem franco, senhores, porque nesse caso existe uma perspectiva de efetividade. O caso tomou uma dimensão tal que a sociedade espera respostas, cobra respostas, a opinião pública acompanha atentamente esse caso. É um caso que ocupou as primeiras páginas dos jornais por muito tempo e, em razão disso, se espera e se acredita numa especial agilidade do judiciário. Nós veremos que isso não é a regra e que a regra nos casos é a impunidade. Quem aqui já estudou negociação vai conhecer um conceito que é de melhor alternativa à solução negociada, o Best Alternative to the Negotiated Agreement. É um conceito muito famoso.
O conceito basicamente diz que você só vai buscar uma solução negociada quando ela for melhor do que a tua alternativa. Você só vai comprar uma casa negociando e comprando ela por 150 mil se você não tiver uma alternativa melhor. Uma casa igual por 140 mil, não é verdade? Se a alternativa no Brasil é impunidade, por que é que o réu vai fazer um acordo de colaboração em que ele vai reconhecer culpa, vai ter que devolver o dinheiro que ele desviou dos cofres públicos e ainda por cima vai fornecer informações e provas sobre crimes que ele praticou e que você sequer conhecia? Não existe razão para isso. O ponto é, se nós tivermos um sistema funcional e não disfuncional, um sistema de justiça criminal eficiente que funcione bem, em outros casos a alternativa não vai ser igualmente a impunidade. Em outros casos, os acordos de colaboração vão ser buscados como foram buscados no caso Lava Jato por réus. Isso significa que nós teremos acordos de colaboração em todos os lugares do país. Nós possivelmente teremos lava-jatos em todo o país. Isso revelará mais ainda a corrupção e isso nos permitirá combater a corrupção de modo mais eficiente. Um outro ponto importante é que algumas pessoas veem o caso Lava Jato como um caso que avalia e investiga e comprova a corrupção relacionada à Petrobras. Parcialmente verdadeiro. A Lava Jato ela começou como um caso que não tinha nada a ver com a Petrobras, como um caso que investigava 4 organizações criminosas comandadas por oleiros, evoluiu para a Petrobras, sim, mas passou pela Petrobras e hoje está em outros órgãos públicos. Já se comprovou, já se acusou criminalmente a corrupção em relação à Caixa Econômica Federal, está sendo investigada a corrupção em relação ao Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, em relação à Angra Eletronuclear, já foi oferecida acusação em relação à corrupção e é uma investigação em plena expansão. Por quê? Porque ela está desvelando um modo de fazer política em nosso país, que não é privilégio ou ônus, melhor, né? Não é um ônus de governo federal, mas é algo que existe de modo disseminado. Hoje, objeto da Petrobras, do caso Lava Jato, o objeto do caso Lava Jato hoje é corrupção político-partidária com um esquema de desvio de dinheiro público para financiamento eleitoral e para engordar os bolsos das próprias pessoas que praticam a corrupção. É um esquema grande de loteamento de cargos públicos. Um número que impressionou bastante no caso Lava Jato é o fato de que hoje, eu vou falar um número atualizado, hoje já foram recuperados, por meio de acordos de colaboração, devolvidos voluntariamente por réus que reconheceram e confessaram os crimes e devolveram o dinheiro que eles desviaram, mais de 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais. Se nós analisarmos o valor das propinas pagas, o valor das propinas pagas soma mais de 6,2 bilhões de reais. Esse é apenas o valor de propinas reconhecida pela própria vítima, a Petrobras. 6,2 bilhões de reais. Esse valor não engloba a vantagem de vida ilícita alcançada pelas empresas, porque quem paga a propina não paga a propina de graça, paga para obter uma vantagem de vida. Agora, isso aqui se torna mais ainda trágico quando nós observamos que esse valor é apenas a ponta de um iceberg em relação a valores desviados pela corrupção no nosso país. Vocês têm ideia de quanto que a corrupção desvia anualmente no nosso país? Esse valor é de 200 bilhões de reais. Ano. Por ano. É um valor tão alto que é difícil nós imaginarmos até o que nós poderíamos fazer com tanto dinheiro, não é verdade? Nós poderíamos evitar situações como essas, que são encontradas no SUS diariamente, em postos de atendimento, e que, com sorte, a pessoa encontra uma maca para se deitar. Nós poderíamos triplicar o investimento federal em saúde. Nós poderíamos também triplicar o investimento federal em educação para evitar situações como aquela descrita nessa charge, em que o filho pede para a mãe, fala: mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E a mãe responde ao filho: lá vem você, meu filho, com as suas manias e grandeza. Nós poderíamos, com esse dinheiro, construir mais de 10 escolas por cidade brasileira, por ano. Por ano. Esse dinheiro poderia ser útil para melhorar em 5 vezes a qualidade da nossa segurança pública, aumentando não só o investimento federal, mas também estadual e municipal, global, em 5 vezes. Nós poderíamos também evitar situações como essa que os senhores veem, em que crianças buscam no lixo o que comer. Situações que se repetem nas diversas capitais. Nós poderíamos, através desse dinheiro, retirar da faixa de miséria os 10 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comer.
Eu não estou falando de conforto, não estou falando de algo especial para comer, mas estou falando de calorias básicas que correspondem às necessidades humanas para a sobrevivência. E sobraria bastante dinheiro aí. A corrupção não atinge apenas os menos favorecidos, mas também os mais favorecidos. Nessa charge, o motorista fica surpreso com quanto asfalto no meio desse buraco. Quando um agente público é conivente ou participa, promove a corrupção na construção de uma estrada, e depois essa estrada fica esburacada, ele não pode reclamar ou chamar a pessoa para corrigir esse problema, porque ele ficou conivente com isso e ele, usando um linguajar vulgar, está com o rabo preso. Por isso nós precisamos conhecer melhor o nosso inimigo, a corrupção. Nós precisamos entendê-la e buscar soluções. Existem basicamente duas soluções para o problema da corrupção. A primeira solução é a solução moralista, que diz que o problema é um problema individual, de pessoas concretas, e nós devemos mudar a moral individual das pessoas. A segunda solução, ela trata a corrupção não como uma questão estritamente moral, ela não ignora a questão moral, mas ela diz, a gente deve encarar a corrupção como um problema público, como um problema social. E nós devemos atuar sobre ela com políticas públicas, porque ela é um comportamento que toma em consideração custos e benefícios. Nós precisamos fazer políticas públicas para aumentar custos e diminuir benefícios da corrupção. Ela analisa esse problema de modo mais objetivo e busca soluções concretas. A nossa postura não é moralista. A nossa postura é de atuar sobre a corrupção a título de políticas públicas. Isso é o que recomenda, aliás, Robert Kierkegaard, que é uma das maiores autoridades mundiais sobre corrupção, que deu uma entrevista recentemente, se não me engano, para a Folha de São Paulo. Não foi, Mário? Esse gráfico aqui, ele ilustra o índice de percepção da corrupção no mundo. Quanto mais amarelo está o país, mais honesto ele é. O Brasil, como vocês veem, não é um país amarelo nesse gráfico. Isso aqui reflete um cenário de corrupção endêmica. Quem fez esse gráfico foi a Transparência Internacional, e ele retrata o índice de percepção da corrupção, que é um índice que resulta de uma pesquisa que ela faz com pessoas dos países para ter uma noção do quanto a corrupção é percebida nesses países. Eu vou passar um videozinho aqui. Eu não sei se o som está ativado, se não, se puderem, por favor. Paralelepípedo. Assim são chamadas estas pedras usadas desde o Brasil colônia para calçar os caminhos. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, sepultadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional do direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar com a obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com 4 funcionários. Se ele não fizer acerto, ele não põe um paralelepípedo no chão. O que chama atenção nessa defesa não é o fato especificamente de que ele não está falando que o cliente dele é inocente, e que o cliente dele não praticou o crime. O que ele está falando é que, em defesa do meu cliente, eu digo que todo mundo faz o que o meu cliente fez. Que essa é a regra no nosso país. Embora ele tenha sido criticado, isso é o que diz não apenas ele, mas é o que dizem os estudos nacionais e internacionais sobre corrupção no Brasil. Infelizmente, a corrupção no nosso país ela é endêmica, ela é sistemática. E a Lava Jato? Com aqueles números todos, a Lava Jato transforma nossa realidade? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Eu queria fazer um pequeno exercício. Queria que você desse um bom dia para a pessoa do seu lado e conversasse um minutinho sobre essa questão. A Lava Jato transforma o nosso país? Com certeza. Sim. Muito. Tá mudando bastante, né? Fazendo as pessoas pensarem um pouco. Importando, né? Negócio cheio. Serve para todo mundo ver o quanto nós somos tontos. É verdade. Hã? Verdade. Serve para ver o quanto nós somos tontos. Não faz nada, não corre atrás, fiscaliza.
mutar, isso muda. Não mudava. Todos os verbos ruins tem que usar no passado. Você fala, você põe assim. Aí vai sempre assim. Dá um clique nele, deixa assim. O de cabelo branco lá na ponta.